Boa tarde, Bahia. Está no ar o seu programa de todas as tardes, aqui na tela da Band, do som da Rádio Band News e do nosso canal do YouTube, já desejando a todos um feliz ano novo, porque a gente já está em 2026, já estamos iniciando essa jornada no mês de janeiro, já na expectativa para outubro de 26. Por que será, hein, Luiz Felipe Veloso? Muito boa tarde para você, feliz ano novo também. Muito boa tarde para você, Victor Pinto, muito boa tarde para você que nos acompanha. A gente espera que a sua virada de ano tenha sido muito boa, viu? E muito boa não necessariamente representa com fartura, mas que principalmente você tenha passado em paz, com serenidade e que você tenha boas perspectivas para esse 2026, que possa fazer o que não realizou em 2025, tenha esperança, a certeza de que tendo um pouquinho de saúde, um pouquinho de vontade, você pode fazer mais e melhor. Outubro, Victor Pinto, é mês de eleição. E esse rapaz, eu vou usar a expressão que ele adora usar nos bastidores, ele diz que ele é tarado por eleições. Ele dorme e acorda pensando em eleição. Ele faz contagem regressiva para as eleições. E esse acaba sendo o mote desse programa que trata de política, economia e direito. A gente está sempre orbitando em torno desses temas por aqui e você é sempre nosso convidado de segunda a sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, não é isso, Victor? Isso mesmo, e a gente começa o ano aqui no Boa Tarde Bahia falando sobre economia. Eu tenho uma grata satisfação em receber aqui na nossa bancada do Boa Tarde Carlos Falcão, ele que é presidente do Grupo Business Bahia, do Made in Bahia, uma marca pujante que fortalece a economia do nosso estado. A última vez que nós nos encontramos foi no Summit de Negócios lá, fizemos uma transmissão direto lá no espaço cativo da imprensa no Summit, mas agora, já iniciando esse 2026, já nesse nosso Boa Tarde Bahia deste ano, falando de economia. Obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios. Olha, eu que agradeço, você sabe que a Band é uma parceira constante do Made in Bahia, nós estamos sempre juntos. Aqui eu só tenho amigos e para mim é um orgulho muito grande começar esse ano de 2026 batendo esse papo com vocês. Então seria muito importante. Vitor esteve nesse último, de 2025, eu estive no primeiro lá que ocorreu no Armazém Vilas, Armazém Convention, lá no Parque Shopping Bahia, naquela primeira oportunidade, aliás, evento belíssimo, mobilizou muita gente. E eu queria que você avaliasse, né? Obviamente, tentando fazer um comparativo entre os dois, os ganhos, o que progrediu, qual a diferença, mas principalmente você fecha o ano, né, dentro da presidência, avaliando essa presidência, quais avanços você entende que foram auferidos? Olha, o Summit Made in Bahia é o maior evento multissetorial do Nordeste, porque se você observar, a maioria dos segmentos fazem eventos unissetorial. Então, é o evento da indústria, é o evento tributário, é o evento da saúde, é o evento de segurança, é o evento da construção civil. Mas nós tivemos essa ideia, e que eu sempre digo que a ideia, diferente do que muitos pensam, não foi minha, foi da Zoom Brasil e da Zoom Imagem, de Eduardo Mariano e de Tuca, que me trouxeram esse projeto. Precisamos botar o Made in Bahia para fazer um evento multissetorial para atrair todas as empresas do Business Bahia. No primeiro momento, aquilo me assustou. Isso em 2024, esse que você foi no Armazém Convention. Eu digo, gente, isso nunca foi feito. Exato. Como é que a gente sabe que isso vai pegar? Ele fez, o Business Bahia com a gente vai botar isso de pé. Você tem 270 empresas lá, e pessoal engajado, pessoal que vive por propósito da economia baiana, tem o selo Made in Bahia, vamos fazer. E aí a gente fez no Armazém Convention, superou as nossas expectativas, porque nós tivemos naquele ano 70 marcas e 3 mil inscritos. Como o ser humano nunca está satisfeito, e eu tinha achado esse evento que você foi sensacional, tinha saído de lá, concordo, cheio de orgulho, eles aí voltaram e disseram, Falcão, nós temos que aumentar. Vamos para o centro de convenções. Eu digo, para onde, rapaz? Ele para o centro de convenções. Eu digo, mas lá é muito mais caro, muito maior. Vamos fazer. Você não confia não no business? Eu digo, confio, então vamos. E aí nós fomos para o centro de convenções e fizemos um evento, sem falsa modéstia, me perdoe os amigos da Band. Foi Maria. Sensacional. Nós tivemos 6.200 ou 6.300 inscritos. Lotamos a asa do centro de convenções, tivemos mais de 100 marcas, 40 palestrantes e nós fizemos depois a pesquisa
de opinião, onde nós tivemos 90% de excelente e ótimo. E aí você me pergunta, Falcão, e agora? Como vai ser esse ano de 2026? Eu não sei, meus amigos. Nós estamos com a mão na cabeça porque o sarrafo ficou alto. Porque cada ano que passa está aumentando, né? E vai fazer uma tenda... Eu acho que só aquele espaço ali do Centro de Convenções foi como uma Bienal, né? A Bienal do Livro, quando voltou pegando basicamente só um lado do Centro de Convenções. Uma asa. Hoje é uma asa. Agora já são as duas asas. Eu acho que o próximo Summit vai ocupar as duas asas. Ó, se a Band abraçar como abraçou... Com certeza. Você tem dúvida? 2026 estamos aí. Atenção, Edmilson Vaz e Augusto Correia Lima. Recado dado. Recado dado, verdade. E aí eu não posso deixar de citar que foi show de verdade a palestra de Eduardo Oineg. Gente, foi sensacional, uma simpatia. Às vezes as pessoas acostumados a vê-lo, né, sentado no jornal. Na bancada, né? Na bancada do Jornal da Band. E pessoal da organização sabe que foi uma escolha muito pessoal o Eduardo Oineg, porque tudo que ele fala eu concordo. Você quer ver o que Falcão pensa? Ouça Eduardo Oineg. É impressionante. E aí eu digo, não, eu tenho que trazer esse cara. Fizemos contato com vocês aqui, vocês fizeram... Lá com a Band de São Paulo, Paulo, de São Paulo, mantivemos, e ele veio e deu show, tanto deu show na palestra, como também deu show de carisma com as pessoas, atendendo todo mundo. E aí, Eduardo, um abraço para você, foi muito bom tê-lo conhecido. Agora, para explicar para o nosso telespectador, nosso ouvinte da Rádio Band News, onde surge a ideia do selo Made in Bahia? Essa pergunta é a de $1 milhão, né? Porque nós estávamos na pandemia, vocês vão se lembrar, tudo fechado. Fique em casa. E aí o pessoal desesperado, empresa fechando, e alguém entra chega o ex-presidente da Arena Fonte Nova, lá preocupado, chega para mim e diz, Falcão, e o Business Bahia não vai fazer nada pelas empresas baianas nesse momento difícil? Aí eu vou no privado e a gente tem um fórum de debate, ele fez isso publicamente. Aí eu vou no privado dele e disse, pô, meu irmão, da próxima vez faça essa provocação aqui no privado, você me deixou... Você quer me quebrar? Você quer me quebrar? Naquela época nós tínhamos umas 180 empresas filiadas, hoje nós temos 270. E aí nós tivemos a ideia de fazer um movimento para fortalecer os produtos e serviços baianos. Isso gerou uma motivação, uma pessoa, começaram a gravar vídeo, políticos, líderes empresariais, e nós lançamos o selo. O selo Made in Bahia, que o nosso objetivo é que as pessoas tenham um orgulho, que eu digo que nós temos que ter um orgulho empresarial, nós temos que valorizar a nossa baianidade empresarial. Observe que o baiano ele gosta muito da música, né? Pô, Wagner Moura, todo mundo aplaudindo, Olodum, Brau, a nossa música ela é muito valorizada, a nossa arte, a nossa capoeira, mas você não vê o baiano com orgulho de consumir produtos baianos. Pelo contrário, eu costumo criticar muito isso nas minhas palestras, o que eu chamo de complexo de vira-lata, onde você tem orgulho de dizer, não, o meu arquiteto veio do Rio de Janeiro, o meu médico é de São Paulo, meu advogado é de Brasília. Gente, não. Na minha família, na minha casa, o médico é baiano, o arquiteto é baiano, os produtos são baianos. Eu tenho um orgulho quando eu vou no supermercado, que quem vai é minha esposa, na verdade, para ser justo, e aí ela chega em casa, ela mostra os produtos com o selo Made in Bahia, tempero, pipoca, pão, rapaz, vários tipos de produtos diferentes. Quando a gente pega, tá lá aquele selinho que a gente lançou, que aí... mandar um abraço aí para o deputado Alex da Piatã, uma figura querida. Eu não conhecia Alex, um belo dia meu telefone toca. Presidente, é o deputado Alex da Piatã. Eu digo, olha a pegadinha. Eu digo, pois não, deputado, ele fez a paz. Tem anos que eu tenho a ideia de fazer isso que você acabou de fazer. Posso usar seu selo para um projeto de lei na Assembleia? Aí eu digo, pode. Mas eu vou lhe ligar, porque eu disse, irmão, podia ser alguma pegadinha. Aí peguei o telefone, liguei, Alex tá apertando, ele mesmo, né? O cara fez o projeto, aprovou na Assembleia, e o nosso selo Made in Bahia virou lei. E Jerônimo, nas primeiras campanhas dele, logo que ele assumiu, foi com o selo Made in Bahia. E aí o selo, e eu digo sempre isso, nós somos apartidários, apesar de você gostar de eleição, eu também gosto muito de política, mas o Business Bahia, ele é óbvio que nós somos
Todos nós somos seres políticos, né? Mas eu busco deixar a política partidária totalmente fora, sabe? Lá no Business Bahia não tem Jerônimo, não tem ACM Neto, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem ninguém. Nós temos nossas empresas, o emprego, renda, diminuir pobreza, aumentar a segurança jurídica, tanto que o Summit ele é apoiado tanto pelo governo do Estado quanto pela Prefeitura de Salvador. Eu acho que isso é que faz o selo Made in Bahia ele ser mágico, porque ele não é partidário. Ninguém tem o direito de usá-lo para a sua campanha política, para valorizar seu partido. Não. Ele é um movimento, o Business Bahia, o selo Made in Bahia, em prol da economia baiana, em prol de todos aqueles, independente, todo mundo sabe, eu fui presidente do Vitória, Sim. mas também não se discute futebol, não se discute se é Bahia, se é Vitória, se é esquerda ou direita. Eu poupei de qualquer brincadeira por ser Bahia. Não, mas já que você está resenhando, eu vou dizer, é impressionante também o futebol. Isso, eu comento isso. com meus amigos, óbvio que hoje o Bahia após a SAF, que Sim, foi um sim. movimento, eu sempre digo isso, que foi um movimento muito inteligente, que foi feito pelo Bahia. Mas se você observar o que é o futebol, no final do ano passado, no último, quando acabou a última rodada, Vitória lutando para não cair, o Bahia para a Libertadores, a torcida do Vitória, no dia seguinte, estava mais feliz do que o torcedor do Bahia. do que a torcida do Bahia. Que estava já na na pré-Libertadores. pré-Libertadores. Um foi sétimo, o outro foi 14º, 14º ou 15º. 15º. E um mais feliz do que o outro. Aí a psicologia explica. Né? É a perspectiva. É a perspectiva. Né? Você, a torcida do Vitória, ela sabe que o campeonato dela é aquele. É aquele. Enquanto o Vitória não tiver uma SAF, e aí sim voltamos a falar de investimento, Sim. né? Porque sem investimento em nenhum segmento Nenhum. que a gente vai discutir aqui, você precisa de dinheiro, qualquer um, e no futebol ainda mais. Enquanto o Vitória não tiver um investidor, uma SAF, e tem que ser uma SAF qualificada, não basta ser uma SAF estilo Vasco, com todo respeito ao Vasco, que Sim. desfez Tem lance depois que não deu certo e tal. Tem que ser uma bem feita. Ainda não desfez, está judicializado, eles ainda estão com a bronca do tamanho o do que é mundo, pior, né? pior ainda. Então, não é essa, mas uma SAF verdadeira. Vai continuar sendo assim, o nosso campeonato sendo 12º. Lutar para conseguir uma classificação em uma Sul-Americana, não cair primeiro em uma classificação. E a do Bahia vai ser lutar para ter a sua vaga na Libertadores. Perspectiva. E você entender como na economia, como na empresa, como no trabalho, como no mundo corporativo, qual é o seu tamanho dentro desse latifúndio. Isso E qual é a sua perspectiva para esse ano de 2026 do campo econômico? Olha, vai ser um ano, eu escrevi um artigo que vai ser publicado agora. Aliás, eu tenho escrito alguns artigos sobre isso. Em termos de economia baiana, eu digo sempre que o maior dificultador da economia baiana é Brasília. Então, o Estado pobre, nós somos um Estado pobre, apesar de sermos o 7º PIB do país, mas se vocês observarem, nós já éramos 4º, chegamos a estar ali 4º e 5º, mas já fomos ultrapassados por Santa Catarina e pelo Paraná. A Bahia ainda somos a maior economia do Nordeste, sim, mas estamos diminuindo a distância que nós tínhamos para Pernambuco e Ceará. Então, a Bahia é um estado desigual, pobre, e que depende muito pelo fato de ser um estado pobre, a gente depende muito das políticas macroeconômicas federais. E aí não vai nenhuma conotação política no que eu estou dizendo. O Brasil vem errando, e não é de 4 anos para trás, é algum tempo para trás, independente de governante de direita ou de esquerda. E o que é, Falcão, que a gente vem errando? A gente não se preocupa com as contas públicas como deveria. Isso é princípio, gente, isso é básico, é na sua casa. Qualquer pessoa na sua casa que ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, se ela gastar mais do que 5 mil reais, ela vai se endividar, vai tomar dinheiro caro, e isso vai inviabilizar investimentos que ela possa fazer na melhoria da vida dos filhos, etc. É o que o Brasil vem fazendo há muito tempo. Então, nós estamos aumentando a nossa dívida pública, e o Brasil, como é que você vem, Falcão, resolvendo isso? Com aumento de impostos. Então, nunca houve, na história desse país, tanto aumento de impostos como tivemos nos últimos anos. Isso é um fato, das mais diversas formas. Esse ano começamos a pagar
distribuição, o imposto sobre a distribuição de dividendos. Ah, Falcão, mas não é justo que quem ganha mais pague mais? É justo. O problema é que essas pessoas que ganham mais já são as mais tributadas do mundo. Qual é o projeto? Ah, mas na OCDE todo mundo paga, mas ninguém paga 34% como as empresas brasileiras pagam sobre o faturamento, o resultado de imposto, mais contribuição social sobre o lucro. Então, nós pagamos 34%, e aí você agrega mais 10%. Nós estamos indo para a maior alíquota do mundo, sem ter a contraprestação de serviço, porque você precisa botar seus filhos numa escola particular, porque o ensino público, diferente de outros países, é ruim. Você precisa de um plano de saúde, que é caro. Então, esse ganho que diz que é dos super ricos, né, na verdade, não é fato. Ela é uma fake news. E aí você se aproveitou um discurso, na minha opinião, populista, ricos contra pobres, vamos botar o rico no imposto de renda. E desde quando, gente, uma família que ganha 50 mil reais é uma super rica, é bem remunerada? Sim, acima da média, sim. Mas veja uma família que pague a prestação da casa própria, que pague o plano de saúde para um casal e mais 2 filhos, pague o transporte escolar de seu filho, pague, como eu já falei, outras despesas de escola, de fardamento disso, e veja quanto sobra para essa família, para ela sobreviver. Essa pessoa é uma super rica? Não é uma super rica. Ela está acima da média. Então, o que eu combato muito é o discurso falacioso, o discurso populista. Vamos ser mais honestos? Vamos, olha, o país não consegue, e não é esse não, cortar gastos. Por que, Falcão, que não consegue cortar gastos? Porque corte de gastos não é uma missão só do Executivo. Ela é uma missão do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E aí, para não dizer que não falei das flores, o Judiciário, que deveria ser o exemplo, é o primeiro a dar o jeitinho para estourar o teto. Aí os super salários estão mais concentrados no Judiciário. Aí você vai para o Legislativo, que deveria também, mas cada semana se aprova uma lei para beneficiar algum setor específico. Então, você tem um Executivo perdulário, um Judiciário perdulário e um Legislativo perdulário, e todos esses 3 poderes sendo sustentados por aqueles que trabalham e que produzem. A gente está conversando com o Carlos Falcão e nesse último ano, no ano de 2025, a gente teve algumas entrevistas extremamente interessantes aqui com pessoas do mundo empresarial e industrial, e algumas delas falavam da experiência de fazer com que a pessoa que consome o produto, ela pudesse conhecer mais sobre o produto no ambiente onde ele é cultivado, produzido. A última delas foi Valéria Vidigal, não foi, Victor? Sim. Teve aqui, produtora de café de Barra do Choça, mas também artista plástica. E ela falava de um acordo, de um ajuste que está sendo feito junto à Secretaria de Turismo para que se crie a Rota do Café na região sudoeste. Claro, tomando por exemplo, a gente sabe que existem várias outras rotas, a exemplo da Rota do Cacau, lá na região sul. Então, a sensação de pertencimento por parte da população local tentaria combater essa síndrome do vira-lata, né, que você tem citado aqui. Me perdoe fazer um retorno à temática anterior. Você acredita que essa seria uma das formas da gente, inclusive, ampliar consumo dentro do nosso ambiente? E aí eu não posso deixar de citar o nosso secretário do Turismo, grande apoiador do Summit Made in Bahia, Maurício Bacelar, que vem incentivando muito isso. E eu não sei se você se lembra, no ano passado tivemos, e esse ano também, Vitor, um espaço grande exatamente para a divulgação desses produtos. Sim. Sensacional. Esse ano nós tivemos um espaço, um café com negócios da Latitude, café local, e tivemos um espaço de vinhos, um wine bar da uva, também empresa local, onde você tem Mucugê. Esse roteiro ali na Chapada das vinícolas produzindo vinhos baianos. Então, no final do ano passado, nós fizemos o encerramento do Business Bahia com o show de Gil. E o Prosecco, o espumante que nós servimos foi espumante uva. Então, foi uma escolha minha para que como é que eu vou ter 2 discursos? Então, esses roteiros, como você tem do cacau, do chocolate... O vapor do vinho lá no norte também. Do vinho na região ali do São Francisco. São Francisco, Então,
enfim, são... E aí vem, insistindo, a grande magia do Summit, que é um momento que você tem para todas essas marcas estarem conversando com outras. Tivemos uma experiência, a minha empresa, nós tivemos um stand lá, Vex Business Bahia Capital, e de junto tinha um stand do pessoal produzindo tipo uns patês feitos na Bahia com os pãezinhos. Cara, a gente pegava o vinho depois que acabava as palestras todas, claro, diga-se de passagem, a gente pegava um vinho da uva, abria, pegava os patezinhos e ficava no estande tomando vinho baiano com patê baiano, que coisa. E depois de tudo, um chocolatinho made in Bahia. Então, assim, é verdade o que você está dizendo. E aí eu vou aproveitar para falar sobre o Summit, que é uma oportunidade única de todos esses players se encontrarem e um conhecer o do outro. Porque muitas vezes eles não sabem. Olha, eu vou ser testemunha ocular, porque lá eu estive nesse Summit último de 2025. Estavam acontecendo eventos simultâneos, diversos naqueles dias, diversos em Salvador. E o Summit foi altamente prestigiado. Eu tive dificuldade de sair, porque eu tinha outro compromisso no Summit, porque cada hora eu encontrava uma fonte quente ali para você pegar a informação, seja do campo econômico, seja do campo jurídico, um advogado, o empresariado baiano que estava ali. Você falou Latitude, mandar um abraço para a Luca e para a Júlia lá do Latitude 3, são os dois queridos, e a gente se encontra para conversar. Então, eu acho que esse parâmetro do que você já mantém do Summit é algo que eu acho que tem que ser para todos sempre, para a gente, de fato, ser uma festa de valorização do empresariado e da marca baiana. E eu fiz uma pergunta também a Eduardo Eneg lá no Summit, que a gente até transmitiu aqui no Boa Tarde Bahia, que eu vou lhe perguntar. A gente tem acompanhado, claro, a discussão sobre segurança, muito latente, tanto em nível estadual, mais e principalmente em nível nacional, mas um tema que sempre preponderou nas eleições foi economia. Você acha que na eleição presidencial desse ano, por exemplo, a economia de novo vai ser o pulo do gato nas discussões dos futuros candidatos? Você sabe que esse ano as pesquisas mostram que segurança está em primeiro lugar. É verdade o que você disse? Aliás, tem aquela famosa frase do assessor do Bill Clinton, que dizem que foi dele, mas na verdade foi de um assessor. É a economia estúpido, né? Sim. Mas as pesquisas, as últimas que eu vi, a segurança estava em primeiro lugar. Então, e por que isso, Falcão? Porque a nossa economia, no apanhado geral, ela está razoavelmente para o leigo sob controle. A bomba não vai estourar em 2026. Se continuar do jeito que está, ela vai estourar em 2027. Então, hoje, o assunto que está mais, talvez, pelaquela invasão que houve com aqueles 122 mortos no Rio de Janeiro, talvez pela PEC que foi aprovada, antifacção. Então, é um tema que está muito em debate e é um tema onde a esquerda e a direita divergem muito. Então, eu acho que, apesar da economia ser um tema importante, o Bolsa Família, que nada contra o Bolsa Família, né? Mas você não pode, na minha opinião, ter um estado onde você tenha, como existem alguns, inclusive a Bahia, mais pessoas no Bolsa Família do que empregadas. Então, isso, para mim, é uma distorção do projeto. Maravilhoso, muito bem pensado, não pode se ter extrema pobreza mesmo. Mas hoje, se você for conversar com pessoas do segmento de construção civil, eles vão dizer, nós temos dificuldade de contratar. E por que tem? Porque o cara pensa, olha, eu ganho 600. Não é casado, mas mora com a moça, ganha mais 600. Aí tem um filho, ganha mais 150. Tem 2 mais 300. Já bateu aí 1.500. Para que ele vai trabalhar? Ganhando salário mínimo como pedreiro, não vai. Então, não vai. Então, nós temos, se você conversar, você tem dificuldade hoje de mão de obra, porque as pessoas estão se acomodando a um sistema que lhe foi dado, ele tem que usufruir mesmo, mas que não cria obrigatoriedade de você estudar, são os meninos, mas de você se reciclar, de você trabalhar. E ele sabe o seguinte, se eu vou trabalhar, eu perco meu Bolsa Família. É melhor eu ganhar os meus 1.500 aí, minha mulher, do que eu estar debaixo do sol quente carregando tijolo. Então, eu acredito que a economia sempre
excesso de impostos que tivemos, como eu já comentei, mas eu acho que o grande tema da eleição, posso obviamente estar errado, vocês conhecem muito mais do que eu, será a segurança. E a segurança indiscutivelmente há de ser o grande tema, porque inclusive é a grande vulnerabilidade, é o calcanhar de Aquiles da maior parte dos governadores, e de uma forma ou de outra se transformou no grande embate entre governadores e o próprio Planalto, quando da proposta da PEC que reuniria, né, que transferia algumas responsabilidades para o âmbito federal. Mas, Falcão, olhando para 2026, a gente já encerrando, eu queria que você deixasse uma mensagem aí de ano novo. A gente falou de esperança aqui na abertura, né? Vamos passar essa mensagem para o empresariado, para o empreendedor, sobretudo para aquele que tem pouquinho e que está pensando em ficar grandão. Olha, confiança sempre, sabe? Eu diria que não será um ano fácil. Nós vamos ter aí, como eu disse, tributação, reforma tributária, a gente falou muito pouco sobre isso. Vai trazer desafios ainda maiores para as empresas prestadoras de serviços, vai aumentar, sim, a carga tributária. O componente fiscal da geração de crédito nas empresas tributárias vai ser um fator que ninguém nunca pensou, mas que vai ter que passar a pensar, porque o crédito vai ser importante na contratação dos serviços. Você tem aí desafios grandes que as empresas irão passar, mas a minha mensagem é de otimismo. Eu acho que o baiano, o brasileiro, velho, a gente nasceu com alguma coisa diferente, né? Porque a gente apanha, aí teve a época de hiperinflação, os juros mais altos do mundo. Nós vamos ter a combinação dos juros mais altos do mundo com o maior IVA do mundo. Olha que combinação perversa, o maior, e nós acreditamos que vai dar certo, sabe? Eu acredito que vai dar certo, porque nós somos diferentes, nós somos pessoas que não nascemos para deixar os outros destruírem os nossos sonhos. E essa é a minha mensagem. Vamos continuar sonhando, vamos continuar acreditando, vamos continuar valorizando os produtos e serviços baianos e vamos nos encontrar novamente em novembro de 2026 na terceira edição do Summit Made in Bahia. Perfeito. Com certeza. E Band parceira e Boa Tarde Bahia fazendo presença lá de novo. Com as duas asas a gente começou. Olha, minha gente, nosso tempo já está bem apertado. Falcão, obrigado. Feliz ano novo. Obrigado, Band. Band. Parceria. E estaremos de volta na próxima segunda-feira. Hoje é Exato. dia 2, sexta-feira, né? O primeiro sextou do ano 2026. Bom fim. Assim, Topado desde 5 de da gente. manhã até o restante da tarde, que é a primeira sexta-feira para agradecer. Tivemos na semana passada a última sexta-feira também para agradecer, para pedir e agradecer. Então, mandar um abraço para todos e até a próxima semana. É isso mesmo, Luiz? Exatamente. Para você que ficou conosco, ó, faço minhas as palavras de Falcão. Toca o barco e vamos em frente.